Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, nós temos um episódio duplo e foi um episódio bem interessante. Eu não fiz o preview da semana porque eu queria fundir o preview com esse vídeo aqui, né, com a review. Alguns episódios eu vou tomar a liberdade de fazer isso, principalmente episódios mais de alívio cômico, aonde aparentemente não vai ter nenhum desenvolvimento, e sim só trazer puro humor e piadas, né? Que foi o caso desse episódio. Inclusive, a gente já vai conversar sobre, mas esse episódio, de fato, ele não traz nenhum tipo de desenvolvimento, a não ser reforçar ainda mais a amizade de Ash e Go, e quem sabe uma captura meio off-screen, a gente não sabe ainda, mas eu acredito que não. Vi algumas pessoas comentando, mas eu acredito de fato que não. Então bora lá, deixa seu like pra dar mais aquela força, né? E também me segue lá no Twitter e participe do nosso Discord. Lembrando que tá rolando um sorteio lá no Instagram do canal do Camaleão, passa lá, beleza? Bora lá então pra mais um vídeo. Bom, esse episódio, ele nos traz a roteirista Deco Akal novamente. O último episódio, acho que ela foi mais ou menos há 10 episódios atrás, e a maioria dos episódios, se não todos os episódios dela, são focados no Go. Então é bem interessante que ela vem fazendo um trabalho mesmo focado nesse personagem e no seu desenvolvimento. Porém, ela já fez um episódio duplo no passado, aquele episódio da dublagem Pikachu e também do Marshtomp. Pois é, esse episódio de agora, que a gente vai revisar hoje, eu achei ele mais engraçado que aquele em questão. Então, eu acredito que houve aí uma evolução por parte da roteirista, né? Lembrando que ela é uma roteirista que começou a trabalhar com Pokémon agora em jornadas. E, novamente, só vem se focando no Go, pelo menos por enquanto. E também nesses episódios cômicos. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o episódio. Começamos o episódio com Jessie, James, Meow e o Buffet dormindo. Interessante ver uma caneca ali que a Jessie tem, né, de um Arbok, fazendo referência ao passado. Aparentemente, eles curtiram tanto o dia que estão exaustos. Então a Jessie estava tendo um sonho onde associavam a pele dela de ser lisinha, né, com a de um Pokémon. E daí ela fica meio que desconfortável, né, com essas comparações no sonho que ela tá tendo, e meio que desacordada ela acaba dando um tapa assim no James, e ela volta a dormir. O James achou que era o Meow que tinha dado o tapa nele, pega o Meow e coloca ele bem no foguete ali do Gotcha, e deixa o Meow dormindo ali de ponta cabeça, e ele volta a dormir também. Aí o Pelipper vê que todos estão dormindo, que o Meow ativou a máquina, e ele pensa, por que não girar uma vez, né? Nunca girei. E ele acaba tentando girar e bate na máquina de gacha. E aí cai uma Pokébola e dela sai um Golping. Mas aí várias Pokébolas começam a cair e diversos Golpings acabam surgindo. E eles todos vão lá pra fora. E aí o Pelipper fica sem reação e volta a dormir, porque ele vê que ele fez caca, né? Bom, então cortamos para uma cena onde o Go estava subindo a escada e acaba tendo a sua atenção para o matinho que estava se mexendo. Lá tinha um Golping. E aí o Ash acaba aparecendo, assustando o Go, e o Go cai assim no mato e acaba enfiando a cara assim dentro do Pokémon. E aí o Ash tenta levantar o Go, e no que o Go levanta, ele está com a cabeça, né, em formato de Gumping, porque basicamente a cabeça dele tá lá dentro. Ash se assusta com a aparência do Go, e o Go explica que viu o Pokémon e ao levar o susto acabou caindo de cabeça e ficou grudado. Não só isso, a mão do Go também tá grudada. Então, proporcionando assim, né, uma situação bem cômica. Preocupados com a situação, eles querem ir até o laboratório Sakuragi para resolver tudo isso. Então o Pikachu percebe que um outro Gumping também está grudado, mas agora na bunda do Ash. E aí o Go pede pro Ash não se mexer nem tocar em nada, mas aí já é tarde demais. O Ash tá com a mão assim na bunda dele, na verdade no Gumping, e ele não consegue soltar. Então eles decidem sair dali de mãos dadas, porque o Go não consegue enxergar, então o Ash precisa guiar ele. E aí eles acabam dando as mãos assim e vão até o laboratório. É bem engraçado esse momento, porque o Go ele fica meio tímido, com vergonha, porque ele está de mãos dadas com o Ash. E aí o Ash diz que não tem outra solução, né? Porque eles precisam ir até o laboratório e o Ash precisa guiar o Go, então não tem por que ficar tímido.
E aí o Ash observa que tá rolando uma apresentação, um Alakazam tá fazendo uma apresentação ali pro pessoal e ele quer ir ver. No que eles saem correndo, eles são basicamente minados por aquele monte de Gompins que acabaram saindo lá do esconderijo da equipe Rocket. Pois é. E aí eles basicamente se grudam todos. E nesse momento todos começam a ir até onde estava o Alakazam e aquela galera toda que estava conferindo, né, a apresentação do Alakazam. Então todo mundo acaba se grudando e vira uma grande bola. E essa bola sai girando por toda Vermilion. É bem engraçado. Então o que ela tem a oportunidade de sair pegando, acaba grudando nela e vai virando um bolão. É bem engraçado. Nesse momento, o professor Sakuragi percebe que uma anomalia está acontecendo em Vermilion. O Randy vai até lá e acaba filmando, inclusive, e pegando dados de quando essa esfera, né, começou a surgir. E é bem legal porque eles acabam pegando dados aonde percebem que o Ash e o Gol também estão envolvidos ali por aquela grande esfera. O Alakazam está dentro da esfera e como ele é um Pokémon psíquico, ele tenta fazer a esfera parar de girar, fazendo com que ela flutue. Só que ele acaba batendo num prédio e acaba desmaiando. Então a bola continua, né, girando e se colando com tudo que ela vê pela frente, inclusive com um Snorlax. Pois é, um Snorlax que estava ali dormindo na boa acaba também sendo levado por essa grande bola. É bem engraçado. E aí, no final das contas, o Gol acaba ligando para Koharu pedindo ajuda. E o Sakuragi também queria ajudar. Então ele acaba encontrando com a Koharu. O Gol liga para ela e ele pede ajuda pro Sakuragi. O Sakuragi diz que a única forma deles se desgrudarem seria usando o suco gástrico do Gompin. Só que o Gol não entende muito bem o que ele quer dizer. Então no Japão passa a sensação de que ele tá pedindo pro Gol gritar. E aí o Ash e o Gol decidem gritar, né? Tipo um yay! E aí isso acaba dando certo. O grito deles é tão alto que faz com que os Gompins se desgrudem um do outro. E aí todos os Pokémon acabam se livrando. No final das contas eles estão felizes porque tudo deu certo, graças ao grito de yay! E o episódio termina. Algumas pessoas sugeriram que o Gol poderia ter capturado um Gompin aqui, mas eu acredito que não, já que todos já estavam sendo capturados, né? Foram capturados pela equipe Rocket. Então eu acredito que não houve off-screen, a não ser que algum dos Gompins fosse selvagem. Então, quem sabe. Bom, na segunda parte do episódio, a equipe Rocket continua cochilando e agora o Wobbuffet acaba acordando e Meow pede ajuda para sair ali da máquina de Gotcha. Então o Wobbuffet diz que ele sempre quis acionar o Gotcha, e aí ele acaba girando uma vez e uma Pokébola sai da máquina. E aí depois ele tira o Meow também da máquina. E de lá, daquela Pokébola, sai um Cheetle, provavelmente aquele Cheetle que eles acabaram capturando em Galar. Ele começa a andar procurando por algo e o Meow e o Wobbuffet querem saber o que é. Então eles começam a seguir o Pokémon. E ele vai até uma pracinha. Ele quer chegar até a pracinha para brincar um pouco. Fofinho, né? E no meio, assim, do caminho, ele acaba encontrando um Turtwig, que também está indo para a praça. Só que é bem engraçado, porque como um começa a andar do lado do outro, parece que eles estão apostando corrida. E aí o Meow até brinca, né? Nossa, que bonitinho, os dois só querem brincar um com o outro, né? Muito legal. Só que o Turtwig não gosta dessa citação do Meow, dizendo que ele jamais brincaria com um Pokémon como o Cheetle. Então não diga bobagens, não faça ele rir. A intenção dele não é brincar com um fedelho como esse Pokémon. E durante o episódio todo, o Turtwig principalmente fica mandando essa de não me faça rir, ou algo assim. Então o Turtwig e o Cheetle começam a discutir, trocando ofensas entre eles e o Meow fica, tipo, né, fazendo a tradução. É muito engraçado esse momento, porque basicamente um tem o ego maior que o outro. E aí tudo acaba terminando de fato numa grande corrida que eles decidem fazer. Quem chegar no final da praça primeiro ganha. O Meow quer aproveitar a situação para filmar também e depois mandar num certo site de vídeos aí. Mas o rotonfone dele, sempre desanimado, não estava muito afim. Mas no final, ele acaba cedendo e começa a fazer a gravação. Então a corrida começa. Mas no meio da corrida, outro Pokémon tartaruga aparece, o Torkoal.
e começa a apostar corrida com ele também. Mas o Torkoal parece que está com um pouco de dor de barriga e acaba liberando uma grande fumaça, né? Uma fonte de gás ali. E o Tito e o Turtwig acabam conseguindo sair da fumaça. Ao subir uma escada do escorregador, o Tito quase cai. E aí o Turtwig salva ele, deixando ele na vantagem, inclusive. Foi um momento meio que de fair play por parte do Turtwig, e o Meow acaba se emocionando com isso, porque foi bonito, de fato, o Turtwig salvar o seu rival, vamos dizer assim. Mas o Turtwig acaba conseguindo apodar o Pokémon ao dar um grande salto ali do escorregador. E agora eles se direcionam para a caixinha de areia da pracinha. E lá tem um outro Pokémon, no caso o Tortuga, que é bem rápido na areia também, mas acaba batendo a cabeça e o Tito e o Turtwig continuam seguindo em frente. Mas aí o Turtwig está muito cansado, sua folha está murchando e aparentemente ele está com sede. E aí, né, o seu pequenino rival manda um jato d'água na cabeça dele e novamente os dois agora, né, inclusive o Meow, se emocionam com o fato de um outro fair play estar acontecendo entre eles. O diálogo deles é muito fofinho, porque apesar do ego deles permanecerem, eles continuam, né, se elogiando ali, mas também se farpando. É muito fofo. De fato, muito engraçado. E a corrida continua, mas aí vários Pokémons tartarugas aparecem. E no final, um velho impede a corrida de ser concluída. E é um velho que está em cima de diversos Blastoises. É como se ele fosse, de fato, o Mestre Tartaruga. Lembrando um pouquinho do Mestre Kami, de fato. Aparentemente, ele é o mestre dos Pokémon tartaruga mesmo, e fica feliz de todos os Pokémon estarem se divertindo ali no parque, mas é hora de ir embora, então ele leva todos os Pokémon tartaruga, aparentemente todos eram dele, pelo menos é a impressão que o episódio passa, mas o Tito acaba ficando. E é engraçado nesse momento porque ele vira pro Meow e se declara o grande vencedor, e que a vitória sempre esteve garantida, e o Meow meio que tipo, nossa, mas como você tá se achando e não sei o que. E aí o Tito meio que traz uma referência do Turtwig, né? Dizendo, bobagem, né? Não me faça rir, porque isso aqui sempre esteve garantido, sempre esteve no papo. E eu sempre estive apto a ganhar essa corrida. E o episódio termina assim. Então foi um episódio de fato bem humorístico, né? Bem divertido, mais pra quebrar o gelo. Muito bonitinho. Na semana que vem a gente vai ter um episódio focado no Grookey, que já era esperado, e eu acredito que daqui em diante a gente vai continuar tendo episódios um pouco mais focados em Ash Go. Então, esse episódio ele vem mesmo para quebrar novamente o gelo. É legal que eles vêm fazendo esses episódios duplos, e é até interessante, porque eles tinham, há um tempo atrás, abandonado o formato duplo, e fizeram 2 episódios engraçados, um atrás do outro, né? 2 semanas. Mas o pessoal não gostou tanto, então talvez a decisão de voltar com o episódio duplo tenha sido mais ideal. Bom, de qualquer forma, o episódio é bem engraçado. Ele me lembra muito a primeira parte, o Beautiful Katamari, que é um jogo onde você vai girando ali, né, as coisas e vai grudando uma coisa na outra, vai virando uma grande bola. É muito engraçado. Esse episódio é bem interessante também porque marca aí a ausência de Ash e Go na segunda parte do episódio. Então, nós não temos eles aparecendo. Não só isso, acho que o Turtonator é a primeira vez que ele aparece no anime sem ser do Kiawe, né? Porque todas as vezes que esse Pokémon apareceu era o do Kiawe. Muito legal. Alguns outros Pokémon já não apareciam há um bom tempo, como Tortuga e Carracosta, que apareceram mais ou menos há 410 episódios atrás. Então, isso foi bem legal. No mais, é só isso, não tem muito que a gente extrair desse episódio. Foi um episódio bem fofinho, bem legal, mas eu senti a ausência aqui de uma oportunidade do Go capturar algum desses Pokémon. Por mais que tenha um contexto de, pelo menos os Gumpins, serem da equipe Rocket, teria sido legal se algum deles fosse selvagem, né? E aí o Go tivesse capturado. Porque, de qualquer forma, teria sido um episódio que, né, contornaria a possibilidade do Go capturar o Pokémon. Bom, vamos ter que esperar de qualquer forma. Ainda assim, episódio bem interessante, mas vou dar 4 estrelas. Foi divertido, foi legal, mas nada surpreendente. Enfim, Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço!
Fui.